Toda honra, toda glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos resgatou através do preço da cruz, aquele que nos amou primeiro, aquele que, mesmo antes de nós o conhecer, já entregou a sua vida por nós. E aqui estamos nós essa noite para oferecer um culto a Ele, para nos prostrarmos aos seus pés e adorá-lo. Essa campanha que se inicia hoje possui um tema muito forte, um tema muito vitorioso. Eu estava presente no momento em que o pastor delegou essa responsabilidade de escolher esse tema para o nosso presidente da Almasbrac. E eu acredito que ele foi muito feliz na sua escolha. É um tema muito forte, que fala sobre crescer, permanecer e frutificar. Essa é a vida do cristão. Estamos aqui para crescer. Estamos aqui para permanecer na presença do Senhor. E através desse crescimento, e através dessa permanência, eu tenho certeza que é inevitável a presença dos frutos. Os frutos da nossa vida, os frutos do nosso espírito. Para embasar essa palavra, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 15. Obrigado à pastora pela oração. E tenho certeza que o Senhor já ouviu e derramou as suas bênçãos sobre nós. Essa palavra é muito forte, eu vou ler do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Obrigado, Joaquim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, disse Jesus. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Amém? Que palavra forte. Jesus mais uma vez nos ensinando, através de parábolas, através de demonstrações. A vida cristã, ela não foi feita apenas para que tenhamos um início glorioso, mas ela foi feita para que possamos crescer. Crescer na fé, crescer no amor, crescer na sabedoria e no conhecimento. Através desse crescimento, nós conseguiremos permanecer em Cristo, e somente em Cristo. Eu não estou falando em permanecer na igreja de uma forma litigiosa. Nós devemos permanecer em Jesus Cristo. Não permanecer na vida do pastor ou na vida de um irmão, permanecer na presença de Jesus. E então nós iremos frutificar. Como? Através das nossas ações, para a glória e a honra do nosso Deus. Então aqui estamos nós. Hoje, eu acredito que nós temos aqui os nossos bebezinhos, que são os últimos que foram batizados, né? Nosso irmão Kênio e a avó ali do nosso querido Joaquim. Então eles estão crescendo. Apesar de já conhecerem a palavra do Senhor, como muitos aqui, um dia foram batizados, e como diz a Escritura, nova vida se formou.
tudo se fez novo. Se tornou uma nova criatura. E começou ali um desenvolvimento, um crescimento. Ninguém nasce maduro espiritualmente. O crescimento acontece diariamente. Como que podemos crescer? Podemos crescer pela palavra, pela leitura e meditação nessa palavra do Senhor. É ela que vivifica, é ela que nos transforma, é ela que nos dá vida. Podemos crescer através da oração. Lembrando que o jejum é importante aliado à oração. Quando eu falo em oração, eu falo sobre constância no diálogo com Deus. Estar conversando com Ele em todos os momentos. Certamente que Deus deve ser colocado em um pedestal. Ele é tudo. Mas Ele também é o nosso amigo, que se faz presente ao nosso lado em cada momento. E nós podemos, através das nossas orações, conversar com esse Deus, dialogar com Ele, frente às dificuldades, às batalhas que enfrentamos no nosso dia a dia. Pela comunhão. Sempre temos falado em comunhão. A comunhão é muito importante. A comunhão. Comunhão e não comunhão. Né? Devemos ter comunhão com os nossos irmãos. Devemos ter comunhão com a igreja. Por isso, estamos aqui às terças-feiras. Estamos aqui às sextas-feiras. Quando acontece um encontro da UFEBRAC, ou MASBRAC, da JUBRAC, eu tenho certeza que todos se dispõem a participar, para estar todos os dias fortalecendo esta comunhão. Uma coisa importante também para o crescimento, nós temos ouvido falar nas terças-feiras, o pastor nos pregou para nós várias terças-feiras sobre a obediência. A obediência. A obediência, ela nos aproxima de Deus. A obediência, ela torna o nosso caráter, o caráter segundo o de Jesus Cristo, ela nos transforma. A nossa obediência, ela é uma decisão que devemos tomar diariamente. Eu decido obedecer. Eu decido obedecer a palavra de Deus. Eu decido obedecer o meu pastor, que é o nosso líder espiritual, instituído por Deus através do Espírito Santo. E a obediência, ela produz frutos. Não nos antecipando, mas em João 15, que nós acabamos de ler, fala sobre o fruto, através da obediência. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz que a disciplina nos faz produzir frutos de justiça e paz. Essa disciplina é a obediência. Nos Salmos 1, do 1 ao 3, disse: quem vive segundo o ensinamento de Deus, frutificará. Frutificará. Então, vamos crescer em conhecimento, vamos crescer em sabedoria. No versículo que está em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, calma, você chegou, então antes de qualquer coisa, crescei na graça, crescei no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois virá a época em que você frutificará. Quais os sinais de um crescimento espiritual em nossas vidas? Mais amor. É o principal sinal que estamos crescendo espiritualmente. Começamos a amar mais a Deus. Começamos a amar mais ao próximo. Começamos a nos entregar mais para esse amor, através da ação social das nossas vidas. Não a ação social da igreja em si, mas aquela particular que nós fazemos todos os dias, quando acolhemos alguém, quando oramos por alguém, quando damos uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Isso aí, você está crescendo em amor. Quando nós temos mais domínio próprio, calma frente às adversidades. Isso é um grande quesito que Deus precisa trabalhar na vida de cada um, principalmente na minha. Eu sempre fui muito explosivo. E
o Espírito Santo, ele nos traz mansidão, ele nos traz calma frente às adversidades. Então nós temos que lembrar que nós somos espelhos de Jesus Cristo. E nós não podemos sair por aí explodindo. Temos que ter mais domínio próprio. Outro sinal de crescimento é menos orgulho, mais humildade. Às vezes somos orgulhosos, às vezes queremos, de certa forma, não ser melhor que o outro, mas também ser importante, e acabamos colocando essa importância de uma forma errada. Todos são importantes, todos têm um papel importante, todos têm um chamado importante diante de Deus. Então seja humilde. Temos que ter mais sede de Deus, todos os dias, estar lendo a palavra, ter sede de fazer a sua obra, ter sede de buscar aquele que está no mundo, de amparar com amor as pessoas que nos visitam. Uma coisa muito importante, se você vê um visitante na igreja, vai lá, fale com ele, cumprimente-o, principalmente se for uma mulher. É natural que as outras mulheres vão lá. Se for um jovem, vai lá, chama aquele jovem, olha, vamos participar aqui conosco, vai ter um encontro dos jovens, né? Vamos fazer alguma atividade juntos, e assim você vai estar crescendo. Você vai estar crescendo em amor, você vai estar crescendo em unidade. Deus não quer que sejamos um membro atrofiado. Nós sabemos que nós somos membros do corpo de Cristo. E nós não podemos atrofiar. O músculo, ele atrofia por falta de exercício, por falta de atividade. Então sejamos ativos. Vamos olhar as necessidades e chamá-las para nós. E assim nós estaremos crescendo todos os dias em amor, em unidade, em sabedoria, em agradecimento ao que o Senhor tem feito às nossas vidas. Sobre permanecer, o que significa permanecer? Permanecer, no meu entendimento, seria continuar firme. Você permanece firme em meio às adversidades. A tempestade vem, mas você permanece. A luta vem, mas você permanece. Os obstáculos vêm, mas você permanece. No capítulo 15 de João, a ideia de permanecer aparece cerca de 11 vezes, só nesse capítulo. Dada a importância dessa atitude, permanecer na presença do Senhor. Jesus disse em João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, devemos querer permanecer no Senhor. Devemos querer essa constância que tudo aquilo que nós passamos no momento de crescimento trouxe para nós. Enquanto estávamos crescendo, estávamos adquirindo sabedoria, estávamos adquirindo forças para lutar na batalha espiritual. Agora devemos permanecer. Estávamos a cada passo atingindo um nível a mais na presença de Deus. Então não vamos para trás, vamos sempre para frente, né? Quando a gente fala disso, a gente sempre lembra do diácono Carlos, né? O irmão Odair Júnior sempre gosta de citar, que para trás nem para tomar impulso, né? Vamos sempre seguir em frente, vamos permanecer na presença do nosso Deus. Significa não desistir, não se afastar, manter-se firme, continuar mesmo nas lutas, sem duvidar do plano de Deus, manter a intimidade com Jesus, através da oração, através da palavra, através da vida em comunhão que nós temos na igreja, que nós temos nos encontros, que nós temos em cada momento, em cada circunstância que nós encontramos alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós já falamos aqui que nós somos aqueles que divulgam o reino de Deus. Nós estamos aqui para expandir o reino de Deus na terra. Esse é o nosso principal objetivo. Então vamos encarar esse objetivo para as nossas vidas. O perigo de se afastar de quem desconecta da videira verdadeira perde a força.
Quanto mais você vai se desconectando da presença de Deus. Eu não vou no culto essa terça não, estou cansado. Aí chega sexta-feira, você fala, vou deixar para ir domingo. E quando você vê, você está se desconectando. Você está se distanciando da presença de Deus. Você não está permanecendo. Então permaneça, meu irmão. Seja obstinado a estar na presença do nosso Senhor. E como que nós permanecemos? Nós permanecemos através de uma vida de oração. Nós permanecemos através da busca da santificação todos os dias. Nós permanecemos através da perseverança da salvação que nós temos no sacrifício de Jesus Cristo. E assim nós permanecemos na presença do nosso Senhor. Eu diria que quem permanece, cresce e frutifica. Quem cresce, permanece e frutifica. Quem frutifica, cresce e permanece. Então essas palavras estão intrinsecamente ligadas umas às outras. Deus diz que todo ramo que estando em mim e não der fruto, será lançado para fora. Essa é uma palavra forte. Por quê? Porque em João 6:37, ele diz, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus falou isso no livro de João. Mas ele também disse que todo ramo que estando em mim não der frutos, será lançado fora. Pode parecer um paradoxo na palavra do Senhor. Parece até que estamos estudando direito, né, pastora? Que um diz o outro. Mas quando você está em Jesus, quando você professa a fé, você tem que frutificar. Se você não estiver frutificando, é porque você não está realmente em Jesus Cristo. E Ele realmente não está em você. Então a permanência na presença do nosso Senhor é muito importante. Muito importante. Quando que você não está nele? Quando você está em pecado. Quando você começa a cometer pecados, você começa a se afastar da presença de Deus. E aquele pecado, ele começa a ficar constante na sua vida. E quando você vê, você perdeu a alegria de estar louvando ao Senhor. Você perdeu a alegria de estar na presença dEle. Você perdeu a presença do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus se afasta de você, a coisa só vai morro abaixo. Aí só desanda, né? Porque você vai esfriando e quando você vê, você já se afastou. Mas Jesus é bem claro nessa palavra. Os que tiverem em mim e não der frutos, serão cortados. Mas o que der fruto, será podado para dar mais frutos. Então frutifique, meu irmão. Frutifique na presença do nosso Senhor, porque Ele vai te podar. Podado como? Às vezes a gente escuta uma palavra um pouco dura, né? O pastor tem usado bastante o chicote nas terças-feiras, né? Aleluia, glória a Deus por isso. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos podando. Ele está nos mostrando como podemos crescer um pouquinho mais na presença do Senhor, e assim permanecer na sua presença, e assim permanecer nesse rio de água viva, bebendo dessa fonte que nunca se esgotará. E eu tenho certeza que vocês estão aprendendo, estão crescendo. Eu estou aprendendo muito, estou crescendo muito, apesar de não ter 3 anos ainda de recém-convertido, mas o Senhor tem sido um Deus muito fiel comigo. Ele tem me ensinado, Ele tem, através da minha vida, chamado a atenção de outras pessoas. Muitos aqui sabem que eu tenho um canal nas redes sociais, e esse canal é uma isca que eu uso. De repente eu estou em algum lugar, alguém fala assim, nossa, Arcilei, eu vi você pregando lá no seu canal, que mudança na sua vida. Eu falo, amém, meu irmão.
isso aí é o meu testemunho de vida, é a oportunidade, Ele me deu a brecha para eu falar do amor de Jesus para Ele. E naquele momento eu não perco uma chance. Eu falo mesmo, é só através da presença de Jesus Cristo. É só através da presença do Espírito Santo em nossas vidas que nós podemos ter a vida transformada. E que nós podemos crescer. E crescendo nós permaneceremos e frutificaremos na presença do nosso Senhor. Lembrando que o que nos limpa é a palavra de Deus. O que nos transforma todos os dias é estarmos conectados com essa verdade. É estarmos professando essa verdade. É termos essa palavra viva em nossas bocas, em nossas mentes, para entregar para todo aquele que nos procura. Muitas vezes você também é procurado, muitas vezes eu tenho certeza que você é indagado em algum local, por alguém. Alguém comenta alguma coisa do fato de você ser crente, ou que você não faz isso ou que faz aquilo. Essa é a hora em que você não deve se envergonhar. Essa é a hora em que você deve aproveitar para falar do amor de Deus. Essa é a hora em que você deve mostrar o seu testemunho de vida. Meu irmão, evangelizar não é apenas falar do amor de Deus. Você evangeliza com o seu testemunho de vida. Você evangeliza com as suas atitudes. Você evangeliza com a transformação visível que existe em sua vida através do Espírito Santo de Deus. E assim as pessoas têm vontade de ter esse Deus que você tem. E assim as pessoas vendo a felicidade que o Espírito Santo demonstra através da sua vida, elas vão querer aquilo para a vida delas também. Então, nós conseguimos isso através do crescimento espiritual. Através de todos os dias pegarmos um tijolinho e construirmos a nossa casa no altar. A nossa casa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é com Ele que queremos morar eternamente. Como o pastor sempre fala, muitas vezes a gente dá muito crédito a um evento que aconteceu, mas se você parar para pensar, isso aqui tudo é passageiro. Loguinho isso aqui tudo vai passar. E nós vamos para a verdadeira glória, que é morar com o Pai. E vamos construir aqui um caminho de vitória. Vamos deixar aqui um legado. Algo para que as pessoas possam ver a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Algo para que as pessoas possam, através do seu exemplo, querer também estar na presença do nosso Deus. Deus espera pelos seus frutos. Ele almeja, ele vislumbra os seus frutos. E, como nós vimos, para não sermos lançados fora, é muito importante que estejamos antenados nisso. Vamos começar a dar frutos. Porque se você ainda não está dando fruto, meu irmão, você pode ser lançado fora. Está na palavra de Deus. Como está também que ele não rejeita ninguém que vem até ele. Mas aquele que não dá fruto será lançado fora. Por quê? Porque o fruto é o exemplo de uma vida transformada. O fruto é o exemplo da sua vida edificada na presença de Deus. Você que xingava, já não xinga mais. Eu tinha esse defeito, eu xingava bastante. A gente trabalha com internet, com informática, e às vezes alguma coisa não está dando certo, você vai lá e pá, já mete um xingamento logo. Mas, graças a Deus, Deus me transformou. Graças a Deus, Ele me mostrou que isso não pertence a um cristão. E eu tenho crescido na presença dEle. E eu tenho desejado permanecer na presença dEle. E eu quero, com todas as minhas forças, gerar frutos todos os dias. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Entenda que
Todo organismo saudável produz fruto. Todo organismo saudável produz fruto. Jesus estava no caminho, passando por uma oliveira, havia 3 anos que ele passava por ela, ela nunca havia produzido um fruto. O que ele fez? Ele a amaldiçoou, porque ela não produzia frutos. Da mesma forma, se nós não produzirmos frutos, não seremos abençoados por Deus. Então vamos encarar, sejamos um organismo saudável. Sabemos que nós somos membro de um corpo. Esse corpo é a igreja, não as paredes, mas de uma forma em geral. Então sejamos um membro saudável que produz frutos. Quais são os frutos? Caráter transformado. Quando uma pessoa, ela pertence ao reino de Deus, ela é diferente. Ela é vista de forma diferente. Ela fala diferente. O que ela fala não é o que as outras pessoas do mundo diz. As palavras são diferentes. A forma de se expressar é diferente. Isso aí é por causa do seu caráter, que foi transformado por Jesus Cristo. É por causa da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. As boas obras são também frutos de um caráter transformado. O amor e o cuidado com o próximo. A boa obra na casa do Senhor. Os cuidados com a casa do Senhor. Os pequenos detalhes são todos boas obras do Senhor. Ganhar vidas. Esse é o principal fruto que Deus espera de nós. Deus espera que através do nosso exemplo, vidas sejam alcançadas. Por isso que ele lança fora aquele que não dá frutos. Porque se você não tem uma vida que produz o caráter de Jesus, é porque você realmente não se entregou a essa verdade. Você não foi transformado. Você não possui um caráter. Eu tenho certeza que não é o caso de ninguém aqui. Aqui eu tenho certeza que nós temos uma equipe forte. São irmãos verdadeiros que buscam a presença do nosso Senhor. E o fruto disso é o crescimento da nossa igreja. Nós estamos vendo que a nossa igreja tem crescido, graças a Deus, mas temos muito mais ainda que possamos fazer para alcançar muito mais vidas que precisam, para alcançar muito mais vidas que estão sedentas do amor de Deus. E somos nós os responsáveis em alcançar, em atingir essas vidas. Testemunho fiel. Em meio a qualquer situação que aconteça na sua vida, você tem que ter o testemunho de um cristão. Você tem que ter o testemunho de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu tomo muito cuidado com isso, muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos inseridos no mundo, nós não pertencemos do mundo, mas nós estamos inseridos no mundo. E muitas vezes nós conversamos com pessoas que estão só esperando você deslizar, para falar, aí, lá e meter o dedão. Então devemos tomar muito cuidado com o nosso testemunho, muito cuidado. Paulo nos fala também em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, sobre os frutos do Espírito Santo. Que é o quê? A alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, amar ao próximo, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Difícil especificar qual é mais importante. Não, essa é mais importante que aquela. Eu acredito que todos. Um complementa o outro. Um fruto complementa o outro. E quando você tem esses frutos do Espírito Santo sobre a sua vida, você se torna a verdadeiro caráter de Cristo. Você se torna um exemplo vivo do que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus Cristo. As pessoas têm que querer servir o seu Deus por causa dos seus frutos e do seu testemunho. Em João 15, versículo 8 diz: nisto
é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado através dos nossos frutos. Através dos nossos frutos, o reino de Deus está se expandindo. Pessoas estão sendo alcançadas, atingidas pelo amor de Jesus, buscadas, resgatadas da lama do pecado, através do seu exemplo. Os frutos de ser filho de Deus aparecem no caráter, nas atitudes e na maneira de viver. Eu coloquei aqui alguns exemplos desses frutos. Paz em meio às dificuldades. Quando nós estamos passando por aquele momento de maior tribulação, nós temos que ter paz, que é a confiança que Deus está trabalhando ao nosso favor. Alegria verdadeira, amor ao próximo, vida transformada, obediência a Deus, comunhão com Deus, desejo em fazer o bem, perdão e misericórdia. Isso é muito importante. Esperança, fé fortalecida, sabedoria nas decisões, domínio próprio. Domínio próprio, muitas vezes, algumas vezes, é algo que nós precisamos trabalhar muito. Porque acabamos falando ou fazendo alguma coisa de supetão. E isso não demonstra um verdadeiro cristão. Humildade, bondade, perseverança, testemunho que inspira outras pessoas, coração grato, santidade no viver, segurança na salvação. Você tem certeza da sua salvação? Seja convicto da sua salvação. A salvação é através da graça, através do sacrifício que Jesus fez por nós. Nós fomos resgatados. Basta que continuemos na presença do nosso Deus, crescendo, querendo permanecer, e os frutos verdadeiros virão com o tempo. Através de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Se você às vezes não ora para o Espírito Santo de Deus, comece a ter essa prática. A falar com Deus é importante, com Jesus também, mas é bom também falar com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa distinta, ele é sensível e ele que derrama sobre nós a sabedoria. Ele está aqui para nos consolar, para nos dar o dom e a sua graça. Lembre-se, nisto é glorificado meu Pai, que dei bons frutos. O fruto revela a raiz. Um pé de manga não pode dar abacate, né? Quem permanece em Cristo, inevitavelmente dará frutos. A cruz mostrou o amor de Deus por nós. A nossa permanência vai demonstrar o nosso amor por Ele. Quando permanecemos nos seus ensinamentos, permanecemos na sua palavra. Deus, Ele não nos chamou apenas para cultuá-lo, para existirmos como um cristão. Isso é importante, é muito bom, é agradável. Mas Deus nos chamou para impactarmos a vida das pessoas. Nós devemos gerar impacto nas pessoas. Quando as pessoas falam com a gente, elas têm que ser impactadas. Elas têm que sentir a presença do Espírito Santo. Ela tem que perceber na sua vida o caráter de Jesus Cristo. Ela tem que perceber nas suas atitudes uma vida transformada pela presença de Deus. E assim, através do nosso exemplo, nós iremos impactar as vidas. Nós iremos alcançar todos aqueles que Jesus deseja resgatar do mundo. O ciclo da vida cristã saudável é crescer na fé, permanecer em Cristo e frutificar para a glória de Deus. Devemos sempre querer crescer na fé. O crescimento na fé é o princípio de qualquer crescimento. Permanecer em Cristo e somente em Cristo. E assim iremos frutificar para a glória de Deus. E você, meu irmão?
Você sente que você tem crescido? Você sente que você tem permanecido no seu propósito? Você sente que você tem frutificado na casa do Senhor? Ou às vezes, estou meio parado. Então, se você se sente às vezes meio parado, busque, medite na palavra, fale com Deus. Deus quer intimidade com você, Ele quer te abraçar, Ele quer saber dos seus problemas. E assim, nós iremos impactar esta sociedade. Nós iremos impactar o mundo que está aí nos observando, para ver, quero ver o que vai dar isso. Isso aqui, meu irmão, vai dar muito glória a Deus, aleluia. Isso aqui vai dar vida transformada, vai dar restauração de vida, pessoas aceitando Jesus através da sua vida, através do seu testemunho de vida. Amém, meus irmãos? Fique de pé, então vamos orar ao Senhor. Se você está distante, volte para a videira verdadeira. Permita que Deus use a sua vida. Permita que Ele toque no seu íntimo. Permaneça na presença dEle. E eu tenho certeza que você vai frutificar. Vai gerar muitos frutos para o nosso Senhor.